Para onde sua vida está indo? Porque a tua vida tem um propósito, a tua vida tem um rumo. Para onde ela está indo? A proposta nossa nessa noite, amados, é uma convergência. A igreja, ela está destinada ao céu, porque Jesus nos deu essa promessa. Ele conquistou essa vitória na cruz do Calvário. Então, como igreja, nós temos um rumo. Mas cada um aqui é responsável nessa caminhada pela sua salvação. É responsável por algumas coisas. Seria muito fácil se a igreja fosse responsável, o pastor fosse responsável, mas não é assim que funciona. Nós temos uma caminhada proposta pela frente e cada um precisa saber para onde está indo. Tem um pastor americano, um escritor, ele também é um grande treinador, chamado John Maxwell. E ele fala num livro assim, que tem duas coisas que nós precisamos aprender. Dois desafios que cada pessoa precisa vencer. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para que você seja uma pessoa amplamente satisfeita com a sua vida, para que você sinta que a sua vida tem um propósito, você vai ter que aprender dois grandes desafios nessa noite. Quem está disposto para ouvir? Amém? Glória a Deus. Para que a sua vida tenha satisfação, para que as pessoas que você convive sejam abençoadas e você se sinta realizado. Alguém aqui quer ver pessoas próximas abençoadas? Alguém aqui quer se sentir realizado? Todo mundo tem que descobrir dois segredos, e hoje nós vamos descobrir esses dois segredos para a glória de Deus. Diga aí para quem está do seu lado: Deus te ama. Você não vai sair daqui igual. Amém? O primeiro segredo que nós precisamos descobrir hoje é o segredo de se encontrar. Eu preciso me encontrar. Quem pode repetir isso? A gente tem falado muitos domingos sobre propósito, sobre chamada. O segredo de se encontrar é descobrir o propósito. Quando eu sei o meu propósito, eu tenho direção, eu tenho razão de viver, de prosseguir, de lutar e de vencer. Sabe aquele dia que você não sabe para onde vai, não sabe qual é o seu objetivo? É um dia sem propósito. Agora você imagina uma vida sem propósito. Para onde eu estou indo? Que valor tem o que eu estou fazendo? Eu tenho certeza que todos nós precisamos de uma razão para viver. E Jesus, ele veio nos dar isso. Ele veio ensinar que a gente precisa se encontrar. Diga: se encontrar. Descobrir o meu propósito. Pode repetir: descobrir o meu propósito. Diga: o meu propósito me dá direção, razão de viver, de prosseguir, de lutar e de viver. Então o primeiro segredo é o segredo de se encontrar. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje. E o segundo segredo é o segredo de se perder. Eu preciso aprender a me perder, mas não no mau sentido. O que é se perder? Quando eu me encontro, eu encontro o propósito de Deus. Quando eu encontro a razão pela qual existo. Quando eu me encontro, eu sei para o que Deus me criou e conheço o meu propósito. Quando eu me perdo, o que significa? Significa que eu mergulhei tão intensamente no propósito que eu me perco nele, não no mau sentido. Foi por isso que Jesus diz no Evangelho: para que você possa se perder de verdade no seu propósito, você mergulhe em outro nível, onde envolve outras pessoas e a dimensão da eternidade. Olha o que diz Marcos 8,35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Sabe o que muitos de nós pensam? Não, aqui está falando o seguinte: fala de vida física, ou fala de morrer, né?
por causa do Evangelho, literalmente morrer. Aqui está falando sobre propósito. Aqui está falando sobre você entender que quando você se perder por causa do Evangelho, quando você se perder por causa do propósito, então você vai encontrar a verdadeira vida. Olha só, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvará. Não é só uma morte sacrificial, Jesus já fez. Não é ser mártir do Evangelho. Isso significa que quando eu me encontro, eu encontro o meu propósito. Quando eu me perco, significa que a minha vida, ela é toda para Deus. Eu me encontro achando o meu propósito e eu me perdo, no bom sentido, perdendo a minha vida por causa do Evangelho. Quem está entendendo? Eu vou explanar um pouco mais. A realidade é que primeiro é preciso se encontrar, para depois a gente poder se perder. Infelizmente tem pessoas que nunca descobriram o segredo de se encontrar, elas ainda não se encontraram. E como que alguém que não se encontrou ainda pode se perder? Diga comigo, primeiro eu preciso encontrar o meu propósito, para depois eu me aprofundar no propósito. É quando a gente se aprofunda, que já não é mais o Alexandre, já não é mais o Jonathan, já não é mais você, é Cristo em nós. É o poder de Deus em nós, é a vontade de Deus em nós. Já não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Já não é mais o meu querer, é o querer dele. Já não é mais a minha vida, é a vida dele em mim. Quem está entendendo o que é se perder? Literalmente a gente passa a viver a vida dele. Então a gente já perdeu a nossa vida, para que a vida dele venha. Está pegando, irmão? Aleluia, glória a Deus. Só que se eu não descobrir o segredo de me encontrar, como é que eu vou descobrir o segredo de perder? Primeiro eu preciso me encontrar. Então o segredo de se encontrar nessa noite, eu vou trazer para você o texto de Jeremias 29:11, que diz assim: o segredo de se encontrar: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Outra versão: só eu conheço os planos que eu tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O que Deus tem para mim? O que Deus tem para você? Você pode dizer, o que Deus tem para você? Deus está falando com você. O que Deus tem para nós, amados? Diga: um futuro de paz, de esperança, de prosperidade. Quem recebe isso? Então, se Deus sinaliza que Ele tem um futuro para nós, que Ele tem pensamentos de paz, que Ele tem um futuro de paz, de esperança, de prosperidade, então significa que já tem um caminho na minha frente. Diga: Deus tem um plano para mim. Pensamentos são planos. Deus tem planos de paz, Deus tem planos de esperança e Deus tem planos de prosperidade para você. Esses são os planos de Deus. Como então descobrir o meu propósito? Como me encontrar? Eu acho que você veio aqui essa noite para se encontrar. Você sabe que quando Moisés encontrou a sarça ardente, e ali Deus começa a falar com ele, a gente fala que Moisés teve um encontro com Deus, não é? Mas na verdade, não foi só um encontro com Deus, foi um encontro com o próprio Moisés. Quanto mais próximo do propósito, mais próximo da nossa realidade de existência, mais próximo do propósito da nossa vida nós nos deparamos. Como saber qual é o meu propósito? Como me encontrar? Eu preciso, em primeiro lugar, identificar a minha paixão. O que é paixão? Paixão, eu disse aqui, quando a gente ministrou há meses atrás, é um combustível. É algo que você faz com muito amor. Aquilo que você ama fazer, mas que é algo benéfico, algo bom. Quando você tem uma paixão, eu falei aqui ano passado, você já viu um rapaz apaixonado? Quem já foi apaixonado aqui e continua sendo apaixonado? Aleluia.
camarada, ele não vê distância. Ele atravessa a cidade para encontrar a amada. Um apaixonado não mede distância, não mede esforço. Porque a paixão nos faz romper limites. Ela ressignifica a distância. Distância não é mais distância. O cara pega trem, metrô, ônibus, bonde, avião para ver a pessoa amada. Isso é paixão. Então quando você encontra a paixão, você não vai ter falta de energia. Não existe alguém apaixonado em que tem falta de energia. O que é energia? As pessoas falam, né? A pessoa tem energia. Energia não é energia. Na verdade é paixão. Quem tem paixão não perde a força. Quem tem paixão não desanima. Apaixonados não retrocedem. Apaixonados, eles não aceitam voltar para trás. Eles querem cumprir. Eles querem viver. Eles querem experimentar aquilo que a aliança traz. Aquilo que está proposto para eles. Então, alguns problemas de desânimo e de falta de energia é porque tem pouca paixão. Na verdade, quando nos falta paixão, nós morremos. E já tem pessoas que estão mortas, só ainda não tem só não foi oficializado ainda. Perdeu a paixão, morreu. Perdeu o combustível, parou, estacionou. Diga para quem está do seu lado, se a paixão acabar, acabou o combustível. Mantenha a paixão acesa no seu coração, amado. É isso que nós estamos fazendo na igreja. A gente está aqui para ser aceso pelo Senhor, pelo propósito pelo qual Ele nos chamou. E essa paixão, esse fogo continuar ardente, amém? Não morra em nome de Jesus. A paixão te leva a liderar uma multidão, a guiar pessoas. A paixão te faz você fazer a diferença. Você estava aqui a semana passada. A paixão faz você superar limites, alcançar o impossível. Você vê muitas pessoas apaixonadas que conquistaram coisas extraordinárias, porque elas tinham combustível. No reino de Deus não pode ser diferente. Tem pessoas que são muito apaixonadas pelo seu cônjuge, pela sua namorada, pelo seu trabalho, pelo seu estudo. Mas quando é reino de Deus, parece que elas não têm a mesma paixão, a mesma motivação. A paixão te leva a um lugar onde você nunca teria chegado sem ela. Um lugar de destaque. Muitas vezes, amado, a paixão, ela é para um sonho, um projeto coletivo. Muitas pessoas erram quando elas entendem que o chamado muitas vezes a paixão ou o chamado é individual. Às vezes pode ser coletivo. Às vezes Deus pode colocar uma paixão no coração de alguém. Deus pode colocar um sonho no coração de alguém. E esse alguém liderar muitas pessoas que não tiveram aquele sonho, não tiveram aquela paixão. Deus nos dá, por exemplo, um grande propósito de cuidar de pessoas que têm carência e têm necessidade. E Deus colocou essa paixão no nosso coração. Na minha casa só se fala disso. Nós queremos ajudar os órfãos, as viúvas, o necessitado. E nos mantermos incontaminados do mundo. Esta é a religião pura. Dentro da minha casa a gente só fala disso. Isso virou uma paixão. E nós queremos que Deus coloque essa paixão no coração de pessoas, para que a gente possa então ter um propósito. Mas precisa alguém se posicionar primeiro, para dizer: ei, eu tenho essa paixão, quem vai comigo? E então essa paixão pode ser multiplicada. Isso pode ser em várias áreas no reino de Deus. Amém? Então muitas vezes a paixão é para um sonho coletivo, um propósito que vai alcançar pessoas. Jesus diz isso em Mateus 4,19. Ele diz assim: olha, venham comigo e eu vou ensinar vocês a pescar gente. Deus, Ele quer colocar pessoas juntas. Diga, pessoas juntas. Olha para o teu irmão aí e fala assim: juntos, para cumprir um propósito. Amém? O nosso propósito como igreja é andarmos juntos para cumprir o propósito. Mas nós temos um inimigo que não quer isso. Se as pessoas soubessem o que age por trás dos sentimentos que atrapalham o propósito da igreja, elas ficariam desesperadas. Se você tivesse a visão espiritual que Deus me dá,
do que age por trás, daquilo que quer nos desunir, nos dividir, nos ferir, você ficaria assustado. Principados, potestades, hostes da maldade que agem nos lugares celestes. E que nós como igreja, se não tivermos discernimento, em vez de guerrear com eles, guerrearemos entre nós. O propósito, Deus pode ter dado para outro, mas eu posso participar desse propósito. Diga assim: o propósito, a paixão, Deus pode ter dado para outro, mas eu posso participar. Porque senão, sabe o que acontece? Uma das coisas mais terríveis chama-se competição. É eu achar que porque o outro tem um chamado, eu também quero ter um chamado igual ao outro, e passo a competir com ele. E na competição, um tenta diminuir o outro para ficar mais. E aí que acaba havendo grandes problemas, porque nós não somos um mercado, nós não somos um comércio para ninguém competir com ninguém. Então muitas vezes Deus vai levantar alguém com um sonho, com uma paixão, com um propósito, e vai juntar pessoas ao redor daquele propósito. Jesus fez isso com seus discípulos, amém? Então Deus junta pessoas com uma grande paixão para viver um sonho realizado. Um exemplo também bíblico: Davi tinha um grande propósito. Qual era o propósito para Davi? Ser rei em Israel. Mas quem era o sucessor do rei Saul? Era o seu filho. Seu filho Jonatas era o herdeiro da coroa. Na morte de Saul, Jonatas, por herança, seria o rei de Israel. Mas Jonatas olha para Davi e vê que Deus tinha um propósito tão grande na vida de Davi, uma chamada tão incontestável na vida de Davi, uma unção. E Davi tinha uma paixão tão grande por Deus e pelo reino de Israel, que Jonatas não pensou duas vezes. Ao invés de competir com Davi, ao invés de criar atrito com Davi, Jonatas faz uma aliança com Davi. E então a Bíblia diz que a alma dos dois se apegaram, e Davi passa a ser depois o rei de Israel. Para que eu encontre a minha paixão, eu preciso identificar os dons. Identifique seus dons. Olha para quem está do seu lado assim e fala assim: o que você faz com muita alegria? Pergunte, o que você faz com habilidade? O que você faz de bem feito? Porque o dom, uma das maneiras de identificar é coisas que nós fazemos com prazer, com alegria. Por exemplo, se você gosta de pregar a palavra de Deus, você tem alegria, prazer, pode ser o teu dom. Se você quer ensinar, pode ser o seu dom. Se você gosta de fazer coisas manuais, pode ser um dom. Através do seu dom você pode alcançar pessoas. Existem muitos e muitos dons, mas você precisa aprender a identificar o que você faz bem feito. Aí tem um dom. Você pode identificar os seus dons. Você sabe que quando Jesus fala assim: eu vou ensinar vocês a serem pescadores de homens, ele fala isso para pescadores de peixe. Qual era o dom deles? Pescar peixe. Qual era o dom deles? Mapear o mar da Galileia, saber onde os cardumes estavam, profundidade da água, a direção dos ventos, toda uma expertise para pescar peixe. Jesus falou: agora eu vou usar essa expertise que você tem para encontrar vidas, para encontrar pessoas. Então o trabalho, normalmente, onde a gente trabalha, ganha o nosso salarinho, muitas vezes é um lugar onde Deus ele vai falar: olha, eu vou ressignificar o que você faz. E se você fazia apenas pelo teu salário, agora você vai fazer para alcançar pessoas. O trabalho é um lugar onde também nós podemos alcançar vidas para Jesus. Você está aí? Então um dos segredos de se encontrar, aliás, o grande segredo, é você encontrar o seu propósito. Amado, nós estamos no começo do ano, mas janeiro já está encerrando. Nós temos aí 11 meses pela frente. Parece que nós estamos virando o ano esses dias, já estamos em fevereiro. Não aceite mais um ano sem o teu propósito estar determinado.
sem você estar orando pelo seu propósito, se movendo pelo seu propósito, sabe? Não adianta querer ficar indo daqui para lá, ouvindo aqui, ouvindo lá, buscando aqui, buscando lá. Ei, tem um altar aqui na frente para você buscar. Você tem uma igreja para congregar. Você tem um altar para buscar, você tem um Deus para orar. Você tem um discipulado para vir, você tem uma oração para participar, você tem um culto para se entregar. Se você entender que não é sobre você, é sobre Deus, tudo vai melhorar. Enquanto for sobre você, você só vai enxergar defeitos nas pessoas, na igreja, no pastor, no discípulo, no irmão, na irmã. Quando tudo for para Deus, você vai procurar só os seus defeitos. O que te impede de viver o propósito? O que me impede de viver o meu propósito? Eu não tenho que olhar para o outro, eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu tenho que olhar para dentro de mim. O que está impedindo? São os meus olhos? São os meus ouvidos? É o meu coração? É a minha língua? Então eu vou procurar me corrigir. Eu vou procurar em Deus o meu propósito. Eu posso, se viver o meu propósito, impactar a minha igreja. Quantos creem nisso? Então, se você busca verdadeiramente o propósito, você pode transformar essa igreja, você pode transformar esse bairro, você pode transformar esta geração. Não seja como aqueles que ficam procurando como se fosse um comércio para satisfazer as suas vontades. Procure fazer a vontade de Deus e o seu propósito você vai encontrar. E aí quando você encontrar o seu propósito, você vai transformar a sua igreja, você vai transformar a sua casa, a sua família, você vai transformar vidas. É por isso que a gente está aqui. Amém, querido? Fala, nada é por mim, tudo é pelo outro, tudo é sobre Deus. Mas bispo, sim, querido, porque se você quer significado, se você quer importância, se você quer uma vida satisfeita, você precisa aprender como é que se constrói, como é que é esse rumo, como é que é esse caminho. O segredo de se perder, nós falamos sobre se encontrar. O segredo de se perder, quer aprender? Consagre o seu propósito para algo que é maior que você. Marcos 8, 34 e 35. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Primeiro Jesus lá fala sobre o sacrifício, sobre o risco que você tem de morrer. Mas depois Jesus fala, em primeiro lugar, você não pode colocar os seus interesses. Porque se você colocar os seus interesses, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por causa de Jesus e do Evangelho, terá a vida verdadeira. Diga, esse é o segredo de se perder. Porque a gente vem muitas vezes para a igreja e busca a Deus por causa dos nossos problemas. Escute, não é assim que eles se solucionam. Os problemas eles se solucionam quando eu verdadeiramente quero viver a vontade de Deus. Porque aí eu morro para mim mesmo. E se eu morro para mim mesmo, fica muito mais fácil os problemas serem resolvidos. Porque aí Deus entra no propósito. Eu quero que você anote, que você tire foto, que você faça o que você quiser com essa próxima tela. Porque isso precisa ficar gravado no teu coração. Quando você é maior, procura essa tela, Juninho. Quando você é maior que o seu propósito, aí, obrigado. Você tem uma profissão. Mas quando o seu propósito é maior que você, você tem um chamado. Chefe, deixa comigo que eu resolvo. Pastor, deixa comigo que eu faço. Profissão. Eu sou muito bom, sou perito nessa área, sei tudo. Profissão. Eu estudei nessa área. Eu sou maior do que aquilo. O cara vai abrir um coração, o peito da pessoa, tira o coração, pega outro, põe junto, costura, tal. Nossa, ele estudou, ele é perito, fechou. Profissão. Ele é maior do que o propósito. Você é muito bom no que você faz, ok, isso é uma profissão. Mas nós estamos falando de se encontrar. Aqui é se encontrar, ser maior que o seu propósito. Você tem uma profissão, você tem uma habilidade, você tem algo que você faz.
Mas quando o seu propósito é maior que você, você tem um chamado: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não dou conta disso não, Senhor. Moisés dizendo para Deus: eu não posso, chama outro. Moisés, é você. Deus chamando Gideão: não, Senhor, eu não posso, eu sou pequeno. Não, é você. Deus falando com Isaías: Senhor, eu sou homem impuro, eu tenho impuros lábios, o povo que eu vivo é um povo de impuros lábios. Quando eu entendo que é muito para mim, quando eu entendo que eu não tenho condições de fazer, quando eu entendo que é maior do que eu, então é um chamado, porque o Senhor é quem faz a obra e dele nós somos cooperadores. Essa é a grande diferença. Eu e a minha esposa, por exemplo, nós não somos profissionais da fé, não estamos preocupados em agradar pessoas, nem um pouco, não vivemos disso. Somos imaturos como pastores, somos e vamos continuar. Porque imaturidade para mim é manter o coração de criança. Imaturidade para mim é continuar com o coração puro e com as mãos limpas, ir para o céu. Eu não tenho resposta para tudo, eu não tenho solução para tudo, eu não sou perfeito, porque eu sei que o meu chamado é maior que eu. Se não for Deus, eu não sou nada. Sem o Senhor eu não podia nem estar aqui. Se não fosse a graça dele, a misericórdia dele, eu não podia estar aqui. Sabe, amados, um grande erro que a gente comete é, quando a gente peca, comete algum erro, a gente faz igual Adão, procura uma árvore para se esconder atrás. É muito comum a pessoa cometer um erro, vai atrás da árvore. Foi isso que Adão fez, sim ou não? Mas quando Jesus resolveu assumir o nosso pecado, o que ele fez? Ele foi para frente do madeiro. Dê um aplauso a Jesus.